Bom, para nós começarmos, vamos ler o texto básico da lição que se encontra em Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, o versículo 16 e o versículo 17. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, o 16 e o 17. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora o verso 16 e 17. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Pode se assentar. Como eu disse, o mundo virtual, ele é relativamente novo. A gente está falando aí de cerca de 20 anos. Se a gente colocar as redes sociais que a gente conhece, como Facebook, Instagram, Twitter, tem aí talvez o Facebook mais antigo, tem uns 15 anos talvez. Instagram veio depois, Twitter também deve ter uma parte dos 15 anos, mas começou a ganhar atração, começou a ganhar usuário, e ter a relevância que tem também não muito mais do que 10 anos. TikTok é novo, tem 5. Tanto que a maioria das pessoas que usam, as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que usam redes sociais, elas não estão no TikTok, são mais adotadas e tudo mais. Enfim, recentemente, essa semana, inclusive, um amigo meu mandou uma para mim, para eu entrar, que é uma chamada Be Real. Não sei se os irmãos conhecem. É uma rede social onde para você postar alguma coisa, ele tira uma foto. Você só consegue interagir na rede social se você postar uma foto. E essa postagem não pode ser uma foto qualquer. É sempre uma foto da câmera traseira e da câmera frontal. Então a ideia é que você, quando interage nessa rede social, você interage de forma real. Por isso o nome bíblico seja real, né? Ou seja, eu estou interagindo realmente ali. Então se você quiser curtir o post de alguém, você tem que tirar uma foto traseira, uma foto da dianteira, enfim. E vão surgir várias e várias, porque tem nicho, tem público-alvo para tudo isso. Principalmente tem dinheiro envolvido em todas essas, então uma vai surgir, outra vai acabar, uma vai ficar mais tempo, outra vai ficar menos tempo. E como tudo que existe no mundo, e nós como cristãos estamos inseridos nesse mundo, nós estamos suscetíveis ou estamos no meio de tudo isso, e nós devemos olhar para a Bíblia e ver como nós devemos nos comportar em relação a tudo isso. E aí você pode falar assim: Diego, legal, gostei disso, mas como que eu vou conseguir, à luz da Bíblia, saber como eu devo me comportar numa rede social, ou saber se eu devo até mesmo entrar numa rede social ou não, pelo Tinder? O cristão deve estar no Tinder? Talvez não seja a melhor rede social do mundo para você estar, né? Assim, o Tinder é uma rede social onde você procura um parceiro ou uma parceira. E o cristão está no Tinder, a chance de um jogo desigual é grande. Então, até mesmo para saber se nós devemos estar numa rede social ou não, a Bíblia pode nos mostrar isso. E aí você vai falar assim: poxa, mas você acabou de falar que tudo isso é muito recente, isso tem no máximo 20 anos, vamos colocar assim, 15 anos. E a Bíblia foi um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Como que eu vou achar na Bíblia informações sobre o meu comportamento e minha adoção numa rede social? Bom, apesar da Bíblia ser um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, ela é um livro que, como nós já vimos, que ela trata sobre moral de Deus, que ela trata sobre comportamento divino, que ela trata sobre costumes, que ela trata sobre doutrinas. E essas coisas, a moral principalmente, a moral divina, vamos dizer assim, ela é uma coisa temporal. A moral divina,
ela estabelece padrões, a Bíblia estabelece padrões morais divinos que atendia à necessidade da igreja primitiva, século I, que atendeu à necessidade do povo de Israel 600, 800 anos antes de Cristo, e que atende à necessidade da igreja 2000 anos depois de ter sido escrito, porque os padrões morais de Deus não mudam, são os mesmos, sempre foram e sempre hão de ser. Então, independente de como o costume do mundo que nós vivemos, independente das novas tecnologias, independente do que há de vir, tudo isso se a gente tratar a moral divina apresentada na Bíblia como a nossa base, tudo isso vai ser todas as respostas para qualquer problema que possa vir surgir no futuro, tecnologias novas que possam surgir no futuro, nós vamos encontrar base, que eu digo ponto de referência na Bíblia, apesar de ser um livro antigo, vamos dizer assim, mas o seu conteúdo é mais novo do que a gente imagina. Então, por exemplo, quando a gente olha um cristão interagindo no Facebook, ou no Instagram, ou postando coisa no Instagram, você pode falar assim, mas na Bíblia não vai estar escrito, não poste ou não crie contendas no Facebook ou no Instagram. Sim, não, mas como nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala, no capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo. Isso nos mostra, por exemplo, que se todo mundo está fazendo algo, nós como cristãos, primeiramente, devemos questionar e falar, vem cá, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou tomando a forma do mundo? O mundo inteiro faz, então eu também faço? Ou, por exemplo, quando a gente fica lá, o famoso, tem um termo para isso, acho que não é infinite scroll, que é tipo você ficar, scrollar você ficar rolando, né? A rede social, todas elas são feeds, você ficar rolando, e aí tem um termo que o pessoal brinca, que é você ficar fazendo isso tipo infinitamente, você fica totalmente ali aleatório, você passa horas e horas. No versículo 3 do capítulo 12 nos diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Então, quando a gente olha para a Bíblia de novo, a gente encontra respostas para todos esses questionamentos que o uso de uma rede social nos traz. E é importante também eu falar que a lição de hoje, o assunto de hoje, ela serve tanto para vocês quanto para mim, principalmente eu que sou uma pessoa de tecnologia. Não tenho todas essas redes sociais, tirando o Tinder, eu não tenho Tinder, tirando o Tinder, mas já entrei no Tinder, já abri o aplicativo para ver como funciona, pesquisa de usabilidade e tal, porque eles têm, principalmente a interação deles de um lado e com o outro, foi uma coisa que quando eles lançaram foi uma coisa bem disruptiva no mercado de tecnologia, então eu acessei com uma conta falsa para poder ver ali como é que funcionava e tal. Mas tem também aplicativos para aprender outras coisas, tipo assim, tem para aprender idiomas. Tem para tudo. Sim, eu já entrei em alguns, mas na verdade alguns usam como se fosse o Tinder. Sério? Sim. Eu me decepcionei pra caramba. Imagina. Então, eu uso todas essas redes sociais, eu tenho todas instaladas no meu telefone. Tenho Twitter, Facebook, Instagram, tenho TikTok, Snapchat, tudo isso. Então, assim, Diego, você está falando aí, você está sendo hipócrita. Não, eu estou sendo hipócrita, porque isso serve para mim também. Então, o assunto é bem interessante e, como eu disse, serve para todos, como tudo, todos os assuntos que nós estudamos aqui servem para todo mundo. Porque, como a gente fala, antes de eu ensinar para vocês, eu tenho que aprender. E quando eu aprendo, dói em mim primeiro, para depois passar para a igreja. Bom, então é sobre isso que nós vamos falar. Por que é importante nós estudarmos isso? Como eu disse, como cristãos inseridos nesse mundo, um mundo onde você fala assim, eu quero comprar esse vaso de planta, manda mensagem no WhatsApp que a gente conversa. Eu quero vender essa bateria, não sei no Facebook que tem um monte de gente. Nós estamos inseridos nesse mundo e nós passamos a adotar ferramentas de mídias sociais como ferramentas do nosso dia a dia. Não tem como hoje, eu diria, se bem que eu vou até falar sobre um caso desse, eu conheço algumas pessoas que elas conseguem se abster totalmente, pagam um preço por isso, mas elas conseguem se abster, mas de forma geral nós estamos inseridos, a gente acaba usando. E como é algo que a gente acaba fazendo, a gente tem que aprender a usar. A gente tem que tomar cuidado com a sutileza dos ataques do inimigo
por meio dessas ferramentas. Então é por isso que é importante nós estudarmos sobre isso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E você vai ler o seguinte. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aí, vamos complementar com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, que diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja, de novo, a palavra de Deus, ela consegue nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. Eu preciso aprender a usar o WhatsApp, eu preciso aprender a usar o Instagram, eu preciso aprender a usar o Facebook, eu preciso aprender a usar o LinkedIn, que é uma rede social, a princípio, teoricamente, voltada apenas no âmbito profissional, para trabalho. Eu preciso aprender a usar isso. A palavra de Deus, ela vai nos dar entendimento, conselhos, para nós aprendermos a usar todo e qualquer tipo de ferramenta. Então, por isso que é um assunto relevante para nós estudarmos. Bom, vamos ler Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Nós vamos encontrar Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Nós vamos encontrar o seguinte: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eu quero dizer com isso, toda geração tem as suas conquistas. Toda geração tem o seu fruto. Quando a gente olha, por exemplo, para a geração atual, as conquistas são no âmbito tecnológico. O fruto é no âmbito tecnológico. Você vê hoje o homem trabalhando na real possibilidade de explorar e colonizar Marte. Coisa que há 70 anos atrás o homem conquistou e celebrou chegar à Lua. Marte é muito mais longe. E aí todo o estudo para você poder chegar em Marte, que é muito mais longe, nos traz avanços tecnológicos. Nos anos 70, a geração dos anos 70, dos anos 60, elas conquistaram outras coisas. E quando você vai olhando as gerações, cada uma tem a sua conquista. Ou seja, sempre vão haver conquistas, sempre vão haver histórias produzidas pelas gerações. E o novo sempre, toda geração sempre vai mostrar algo novo. Ela sempre vai inovar. É complicado você querer comparar uma geração com a outra, porque a gente pode falar assim, mas a geração de Einstein, por exemplo, descobriu a teoria da relatividade, descobriu a teoria da gravidade, a geração de não sei quem descobriu não sei o quê. E aí por isso nós temos os avanços de hoje. Sim, os avanços de hoje são baseados em descobertas do passado. Mas a gente também não pode querer sempre comparar uma com a outra, porque as circunstâncias são completamente diferentes. O que importa pra gente, o que a gente deve se ater, é que toda geração vai ter algo novo. Toda geração vai ter uma descoberta. A minha geração descobriu uma coisa, que a geração do João vai descobrir outra, que a geração do Daniel, da Kíria, do Danielzinho, da irmã Maria, vai descobrir outra completamente diferente. Sempre há uma descoberta, sempre há uma novidade. Portanto, que nós devemos nos ater com a Bíblia, porque se nós temos várias descobertas, sucessões de descobertas a cada geração de 20, 30 anos, se a gente for nos guiar e nos deixar levar por essas descobertas, a gente vai ficar de um lado para o outro. Vai ficar perdido. Ao ponto de que se a gente usar a Bíblia como nossa âncora, como nosso padrão de moral, a gente consegue ter um norte, uma direção fixa e mediante as descobertas que vão sendo feitas, a gente sempre vai confrontando com a Bíblia e isso vai fazer com que nós sigamos um caminho reto sem ficar olhando para um lado para o outro, sem ficar indo de ventos lá, agora eu quero, agora eu não quero, agora eu vou, agora eu não vou, que nem acontece muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, porque eu vou tirar os aplicativos, vou tirar o Instagram do meu telefone. Por que você vai tirar o Instagram do seu telefone? Eu não estou perdendo muito tempo no Instagram. Aí a pessoa tira o Instagram do telefone, nada contra com quem faz, você quer fazer a função para você, amém, mas para mim, pessoalmente,
não funciona, porque eu vou tirar o Instagram do meu telefone. Por quê? Porque eu estou passando muito tempo no Instagram. Tá bom, aí eu tiro o Instagram do telefone. Aí você vai ter aquele pico, eu tenho aquele pico de semana que eu tirei o Instagram do telefone. Aí alguém vai falar assim, poxa, eu vi um negócio legal no Instagram e tal, eu vou te mandar. Ah, não tem Instagram? Está, é só para você ver. Você instala. Aí, primeiro dia ok, segundo dia ok. Terceiro dia já estou passando muito tempo de novo. Aí eu vou instalar de novo, ou seja, o problema principal você não resolveu, que é o seu autocontrole. Entende? Então tudo bem, você quer tirar? Ok. Mas você ficar tirando e instalando, tirando e instalando, tirando e instalando, o problema principal você não resolveu, que é o autocontrole. Como nós vimos na semana passada, é você ser o mordomo do seu tempo. Você não está conseguindo observar a mordomia do tempo. Quer falar alguma coisa, Fê? A mesma coisa que você acabou de falar, o autocontrole. O autocontrole você não resolveu. Então, assim, nós temos que, de novo, usar a Bíblia como nosso norte, usar a Bíblia como nosso âncora, porque se eu não consigo controlar o meu tempo no Instagram, eu não vou conseguir. Há 40 anos atrás, as pessoas não conseguiam controlar o seu tempo na televisão. Há 20 anos atrás, as pessoas não conseguiam controlar o seu tempo no videogame. Hoje, as pessoas não conseguem controlar o seu tempo na rede social. Daqui a 10, 20 anos, vão ser outra coisa que vai tirar o controle do seu tempo. Então, nós vemos que a gente não tem que ir contra a ferramenta. A gente tem que aprender a nos controlarmos, através do Espírito Santo e tudo mais. Mas a gente tem que focar no qual é o real, em resolver qual é o real problema. Tá? Então, isso sempre aconteceu. Os egípcios deixaram as pirâmides, os sumérios deixaram a escrita, a geração atual deixa toda essa conquista espacial, toda essa exploração especial que existe. Você vê que o maior feito dos egípcios foi pirâmides. Hoje o homem tem um telescópio que tira foto de Júpiter como se fosse a foto do meu telefone dessa cadeira. Então, assim, cada geração tem a sua conquista. Isso sempre vai acontecer. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Tá bom? João capítulo 17, versículos 15 e 16, vai nos dizer, quando nós abrimos em João capítulo 17, versículos 15 e 16, Jesus nos fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus, ele ora a Deus, ele fala assim: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. E aí entra no que eu acabei de falar. Muitas das vezes, a gente acha que a solução para o nosso problema é só tirar o aplicativo. Só que isso não vai resolver o seu problema, foi o que eu acabei de falar. É que nem, tipo assim, não tem como a gente viver no mundo sem estar nele, não é? Não tem como, você vive numa bolha. Em algum momento você pode lutar, você pode tentar. Algumas pessoas conseguem, mas é bem difícil. A cada dia fica mais difícil. Fala. É porque é uma ilusão, né? Se você tentar viver numa bolha, você não cresce, né? E, tipo, você não cresce e os frutos do Espírito, por exemplo, o autocontrole, que é um deles, você não desenvolve, porque você vai estar lá se minguando, você mesmo se estagna e se mingua. Né? É igual coisa de videogame para criança, tipo assim, é um negócio muito bizarro, né? Porque você tem que estar ali, tá no controle, mas também não pode abster a criança de um videogame, por exemplo, né? Porque eventualmente vai ter contato. Exato. E aí e o atrito é muito maior do que se a criança for, né, igual rede social, celular. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou super contra de criança ter telefone, celular, né? E o João teve o primeiro celular dele com 9 anos, porque ele tinha que ir pra escola sozinho. Uhum. E aí todo mundo, não, que isso? Nossa, muito novinho, não sei o que, mas evolução, evoluindo, né? Vamos evoluir e é uma ferramenta que ele precisa e eu preciso. Agora, imagina, se eu tivesse, não vai ter nada, não vai ter celular, não videogame, não vai ter nada. Então, o João tem 12, né? Sim. Então isso foi há 4 anos atrás. Sim. A gente passou por esse mesmo questionamento ano passado. Sim. Quando ele foi pra escola. Sim. Mas a gente não queria dar um telefone pro Daniel, tá? Porque um telefone custa, sei lá, 400 euros, 200 euros. Qual foi a solução que a gente deu? Vou colocar um relógio que faz ligação. Exato. Então eu tenho um meio de rastrear o meu filho, de falar com o meu filho, sem necessariamente dar um telefone para ele. Então você vê que uma diferença de 4 anos, 5 anos, você já tem uma solução para um outro problema. Sim. E há 4, 5 outra anos... solução para o mesmo problema. Exato. E há 4, 5 anos, esse relógio para criança era absurdamente estava mais caro que o telefone. Assim, absurdamente. E não fazia tudo
que eu queria que o telefone fizesse. Que ele me ligasse, que ele tivesse acesso à internet para poder falar comigo no WhatsApp. Uma coisa assim, né? Não tinha, então era telefone, foi o telefone. Porque o que nós fizemos, nós demos o telefone tabajara. Aí é mais simples, entendeu? Tabajara. Sim, vai evoluir, mas Mas vai limitando, né? Falta. Mas acho que o perigo das redes sociais, a diferença, por exemplo, na outra geração, a televisão e o rádio, né, que a igreja muitas vezes considerou pecado, e, enfim, roubavam tempo. Então não tinha tanta coisa ruim, digamos assim, que você consumia. Ele consumia seu tempo, né? Aquele tempo que você poderia estar orando, poderia estar estudando a Bíblia, ele te tomava. O problema das redes sociais hoje é que elas já são feitas de uma forma que te prende ali. São as ferramentas. Tem um algoritmo por trás, uma estrutura. Cara, eu lembro quando saiu o Instagram, eu criei minha conta, tinha fim. Você seguia 2, 3 pessoas, você rolava ali, tipo, chegava uma hora que acabava, tipo, você não ia mais pra baixo. Hoje em dia não, inventaram a rolagem infinita, as notificações, a ansiedade e tal, não sei o quê. Então, as redes sociais, claro, com toda ferramenta que a gente tem que saber usar, só que eu acho que elas são um pouco mais perigosas do que as antigas. Sem dúvida. Fala. Eu não sei, eu discordo um pouquinho, porque um conhecido meu lá do Jardim, eles são bem naturais, ecológicos, e isso, são muito cuidadosos com as meninas que eles têm, elas só brincam de pauzinho lá no jardim, não quer balanço, eles são bem legais mesmo. E ele falou assim pra ele, olha, você vai ter mais estresse com ele se você der um render pra ele do que você não dá. Pois é, a gente caiu nesse erro, a gente deu no Natal um telefone, quer dizer, antes era um estresse, porque o senhor não tem, porque eu tenho, agora eu tenho um estresse a cada dia. Se você não bota o tal do link para o cara ficar ali, e a turma já aprende de como passar. Eu tenho muito mais estresse, eu não lembro. Era muito melhor. Não, mas aí você falou o seguinte desse casal. A família é assim. O que não pode acontecer é eu ser uma pessoa conectada e querer que o meu filho seja conectado. Aí não vai dar certo. Não, mas o que eu... Não, mas eu acho o seguinte... eu vejo o tempo, a gente fica pensando, na pedagogia, você deve conhecer isso, a gente fala de helicóptero EITA, né? Minha mãe não ficava atrás, a gente sabia, se não chegar, vai levar uma bolacha, você chegou cedo, cara, chegou atrasado um dia, tomou no segundo dia você estava lá. Não tinha telefone não, era no chinelo. Mas era no chinelo. A Havaiana com rastreador, né? A capa Havaiana, se tivesse, a Havaiana pegava. Aquele do chinelo, 12 de bolsa, a vassoura, não tinha controle não, cara. Você errava um dia, no segundo dia você estava lá certinho. Mas é porque não era tão global. Hoje em dia é muito global. Mas é porque, como ele fala, a gente também está dentro. Mas é claro, porque o mundo está não, assim, mas né? Eu podia não usar, eu não preciso usar. Meu telefone, eu termino, porque senão o pessoal me telefona até meia-noite e me diz eu não posso dormir. Eu falo, eu também. Já me aconteceu isso, acordei às 3 horas da manhã, Kátia, eu não consigo dormir. Eu falei, eu também não. Agora são 2 pessoas no Aí eu desligo o telefone. Mas essa ideia dela aí, que é esse... É o que você está falando hoje. Olha não o dá. telefone. Hoje não dá para fazer isso, porque vamos supor, se você vai bater uma criança hoje, da maneira que você batia antes, a própria criança vira e fala assim, você não pode fazer isso e eu vou chamar a polícia. São outros desafios, né? Tem que bater com a molhada. Aí eu faço igual uma vez que eu trabalhava lá em casa. Bate debaixo do braço e não deixa Eu mais. lembro que uma moça que trabalhava lá em casa com a minha mãe e ela morava na favela. E ela era viúva, né? E tinha 3 filhos, um pequeno e 2 adolescentes na época. E aí a mais velha estava se envolvendo com um bandido da favela. E aí ela nos conversou, sentou mamando a menina. Ele não foi pra polícia, foi na delegacia, porque ela me bateu, não sei o que, me espancou, O delegado foi chamar ela pra ir lá. E ela chegou lá e, você bateu na sua filha, você não pode bater na sua filha e tal, não sei o que. Quando terminou, ela falou assim, mas ela te contou por que eu bati nela? Não, só falou que a senhora bateu nela. Eu bati nela, tá indo com bandido, eu sou viúva, eu trabalho não sei quantas casas, eu ganho tanto por mês, e tenho que pagar a escola, contou a história da vida. Quando terminou de contar tudo, o delegado, sei lá, virou comigo e falou assim, olha só, sua mãe é uma excelente mãe, ela te bateu com motivo.
não apareça aqui de novo. Porque senão a gente vai cuidar de você e vai ser bem pior que a sua mãe. Então larga esse namorado que é bandido e obedece a sua mãe para você não apanhar de novo. Glória a Deus por essa vida. Né? Tem esse motivo. Enfim, seguindo com a nossa lição, então, o mundo virtual, ele é uma realidade. A gente, como a irmã Cátia contou, que tem uma família que já é mais natural, que já é mais conectada. Algumas pessoas são mais desconectadas, mas de forma geral, ele é uma realidade. Você pode tentar fugir, você pode tentar não se envolver, você pode tentar ali se abster, mas de certa forma ele é uma realidade. Por isso que nós temos que, como Jesus fala aqui em João capítulo 17, não pedir para que nos tire desse mundo, mas que nos livre do mal neste mundo. Por isso que é importante a gente não procurar se abster e nos blindar e não quero e não vou tirar tudo. Não. Se preocupa em lidar com isso, porque, teoricamente, de certa forma, toda essa conexão só tende a aumentar, não tende a diminuir. Então, nós temos que resolver o principal problema. Além disso, em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí eu queria tomar a liberdade de parafrasear Jesus e falar assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ou seja, nós somos testemunhas de Deus, nós somos testemunhas de Jesus aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja. Seja a nossa presença no mundo físico ou seja a nossa presença no mundo virtual. Quando eu estou respondendo uma mensagem para o meu colega de trabalho remoto, eu estou sendo testemunha de Cristo ali. Quando eu estou numa reunião no Google, no Zoom, em qualquer outra plataforma de videochamada, de videoconferência, eu estou sendo testemunha de Cristo ali. Quando eu estou escrevendo no Twitter, fazendo uma reclamação no Twitter sobre uma empresa de companhia elétrica, eu estou sendo testemunha de Jesus ali. Da mesma forma que eu estou sendo testemunha de Jesus quando eu estou aqui ensinando a escola dominical. Então, e ainda mais hoje, com a conexão que tem nesse mundo conectado, nosso vídeo é gravado. Se você pegar a minha imagem no vídeo, você fizer uma pesquisa no Google, você vai achar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no não sei o que, no meu e-mail, você vai achar tudo. Então, assim, não tem como a gente ser uma testemunha de Cristo dentro da igreja, dentro da minha casa e ser outra coisa lá fora. As coisas estão conectadas. Ou você é ou você não é. Você não consegue fingir, você não consegue ter duas formas de atuação. Ok? Então, mais um motivo pelo qual nós devemos pedir que nos livre do mal neste mundo e não nos tirar do mundo. Até que Jesus venha. E essa ideia, e aí seguindo nisso, a gente pode ter a ideia às vezes de falar assim, essa questão de conexão, de crente conectado, de igreja conectada, isso é uma coisa nova. Não, de novo, não é uma coisa nova. A igreja antiga ela já se conectava. Diego, você está brincando comigo, como que a igreja primitiva se conectava? Se conectava através de cartas, mas se conectava. A gente acha que mensageria surgiu com torpedo SMS. Não, mensageria já existe desde a época desde sempre, né? de Davi, desde sempre. Desde que você tinha duas pessoas em locais diferentes, você já tinha mensageria. Só que antes ia de cavalo, depois ia de pombo, depois ia a pé, depois agora vai mensagem. Então já existia. Quando a gente olha, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, a gente vai encontrar 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, a gente vai encontrar Paulo falando assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. O Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, são cartas, formas de comunicação, interação, conectado. Paulo, ele certamente, ele viajava e fundava igrejas. Certamente ele conversava com as igrejas, ele interagia com as igrejas. Talvez até igrejas com igrejas. A gente não tem essa informação, mas era um mundo conectado de certa forma. Claro, não conectado como hoje.
A mensagem chegava na hora, a carta demorava algum tempo para chegar. Nem todo mundo tinha acesso à carta, alguém tinha que pegar e enfim. Mas era uma forma de conexão, era uma rede de conexão. Você quer falar uma coisa, Cátia? Não? Então, nada do que acontece hoje é novidade. Tudo que acontece hoje, todos os problemas que nós enfrentamos hoje, já aconteciam naquela época. A diferente é a escala, a diferente é a forma, a diferença é o método. Mas acontece a mesma coisa. Nós temos a ideia de achar, no nosso egoísmo pessoal, humano, nós temos a ideia de que os nossos problemas sempre são maiores que os problemas dos outros. Ah, o meu vício no Twitter é maior do que o vício de qualquer outra pessoa que já existe na face da Terra. Não. Certamente lá, 2 anos atrás, tinha alguém que era viciado em carta e ficava escrevendo carta o dia inteiro, mandando para todo mundo e querendo ler a carta de todo mundo. Né? Ah, que a fofoca hoje é a maior problema da igreja. A fofoca sempre existiu. Então, assim, os problemas sempre existiram, tá? E você pode ter certeza que o seu problema, ele é grande para você, para mim ele pode ser pequeno, o meu problema é grande para mim, para você ele pode ser pequeno. Ok? Quer falar uma coisa? Não. Então, mais uma vez, é por isso que nós, como cristãos, temos que saber usar as ferramentas. Nós temos que olhar para a Bíblia e ver como nós devemos nos comportar com a ferramenta. E aí o primeiro ponto que eu quero tocar é o seguinte. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 27. Vamos começar lendo. Vai ficar mais fácil. João capítulo 20, versículo 27. Depois nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. João 20, 27 diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Jesus ele morre e ressuscita. E aí, no que ele morreu, Tomé fala assim, bom, já que Jesus morreu, ele ressuscitou aí, falou que vai acontecer uns paranauê, mas enquanto não acontece nada, eu vou dar uma viajada para relaxar. Passei 3 anos com Jesus, estou de cabeça quente, vou dar uma relaxada. E aí, Jesus morre e vai dar uma relaxada. Foi, sei lá, para Galileia. Está relaxando lá na beira do mar da Galileia. Alugou uma pousada lá, piscina. Acampou lá. Campo. Vou me desconectar do mundo, vou fazer um campo. E aí chegou uma carta para ele, de Pedro, falando assim, ó, Jesus ressuscitou, cara. Tá aqui querendo ver a gente. E aí ele fala assim, não, Jesus não ressuscitou. É mentira. É fake news. Como que ele ressuscitou? Não, ressuscitou, cara. Tá aqui, ó. Tira uma foto. Manda para ele. Por carta. E aí ele vai falar, não, essa foto é montagem. Não ressuscitou. Não, mentira. E aí fica, Pedro fala que ressuscitou, Tomé fala que não ressuscitou, e aí chega na Galileia, daí a notícia de que Jesus ressuscitou, e Tomé fala assim, não ressuscitou nada, porque eu estava com ele, ele morreu, e foi perseguido, porque ele falava umas coisas que o pessoal não gostava mesmo, várias vezes eu falei para ele não falar, mas ele falava, e aí mataram Jesus, e ele não ressuscitou, isso é mentira, e fica aquela disse-me-disse, era, não era. Por quê? Porque Tomé não foi lá ver se tinha ressuscitado. Né? Em João, nós vemos que Jesus, no versículo 27, Jesus fala assim, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé toca em Jesus. Tomé vê acontecer. Por que isso é importante? Porque isso nos mostra, e aí 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 12, Paulo fala que nós somos um corpo, isso nos mostra que igreja envolve humanização. A igreja, ela tem que ser humanizada. Digo, como que uma igreja tem que ser humanizada? Porque, óbvio, a igreja é um lugar de outros seres humanos. Não, humanizada no sentido de relações humanas, de relações pessoais. Mais explicitamente, uma igreja não subsiste sem a relação entre pessoas. Não existe igreja remota. Você pode ter um trabalho remoto.
Né? Pandemia, trabalho remoto, você tem empresas onde a empresa atua 100% de forma remota. Tem uma pessoa em cada lugar do mundo e essas pessoas interagem. Digo, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O trabalho pode ser o mesmo, pode ser melhor, pode ser pior, mas não é a mesma coisa. Uma igreja, ela não funciona de forma remota. E aí, o que isso tem a ver com rede social? A rede social, de certa forma, ela nos aproxima. Eu conheço um primo, um tio distante, que eu tenho contato, moro na Alemanha há 6 anos, tenho contato com pessoas no Brasil, que eu não teria se não tivesse rede social. Legal, ela estreita essas relações e muitas das vezes as propagandas e o discurso é justamente esse, de que a rede social ela estreita relações. Sim, ela estreita, aproxima, não o suficiente para uma igreja continuar funcionando. Então esse é a primeira sutileza, vamos dizer assim, das redes sociais. É passar a falsa imagem, passar a falsa sensação de aproximação de forma virtual. O que na prática não funciona. Fala. O que você está querendo dizer? Eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar. Quer dizer que, por exemplo, como teve esse tempo do corona, vamos dizer, acontece alguma coisa no mundo, está todo mundo espalhado, e a gente faz uma igreja, você aqui, eu em Hamburgo, o outro lá na Grécia, o outro em Singapura, e a gente se encontra todo... E que isso não funciona? Não funciona. Por que não? Porque a igreja ela precisa de relações humanas. Mas a relação humana está, o que não está é a relação corporal. Humana sim, porque nós falamos. Então, o humano que eu falo é um humano de contato, de corporal. A igreja ela precisa do abraço, do aperto de mão, de olhar no olho, de cumprimentar, de você ver chorar, de você ver escorrer a lágrima. Ótimo. Só um relacionamento. Tem que ser o live. Fica Tem que ser frio, o live. né? Só um relacionamento virtual para uma igreja pautado na Bíblia não funciona. Mas não tem pessoas, por exemplo, que estão no cárcere e outras as pessoas ficam ali sustentando o pessoal através de carta? Não é uma regra, é uma exceção. Ok, tá. Tem pessoas do cárcere, tem pessoas em países, tem pessoas que estão remotas, tem pessoas que estão viajando. E aí isso pode funcionar de uma forma... A longo prazo seria... uma forma a curto prazo funciona, é uma solução. Mas a longo prazo, para você formar uma igreja, aí de novo, não estou falando de igreja templo físico, estou falando de igreja com I maiúsculo. A longo prazo, para você ter uma igreja forte, uma igreja unida, isso não funciona. E a maior prova disso foi a pandemia. Fala. Eu queria dar um exemplo exatamente sobre a pandemia, quando a nossa igreja fechou e realmente a rede social, essa coisa de fazer live, fazer culto, né, online, foi uma coisa que me ajudou, assim, cara, acho que 95%. Assim, foi uma coisa, tipo, no meião mesmo, assim, da pandemia, a gente fazia culto todos os dias. Era o tempo todo, na verdade, assim, né? Com oração de manhã cedo, muito engraçado. Sim, tinha oração, a gente tinha o horário do culto sempre, né? E era tipo assim, a galera, tipo, era a galera da Alemanha, uma galera da França, uma galera do Rio, e aí começou a galera de Portugal, e a gente começou com um culto. E no final das contas, a gente tinha depois 3 grupos em vários lugares, assim, sabe? E foi assim, foi uma coisa maravilhosa. E eu tenho assim, amigos desse tempo, mulheres de oração mesmo, senhoras, né? Porque, lógico que você olha assim, quando você vê o negócio tá meio estranho, assim, que só tem bagunça e tudo mais, a gente falava, porque a gente coordenava aquilo, né? Era um negócio muito legal. E aí, quando a pandemia foi parando e a nossa igreja abriu e tudo mais, foi muito lindo ver que todos se dispersaram. Cada um foi para a sua igreja. E é lindo isso, porque assim, e a gente falava também nos cultos, olha, as senhoras de oração, né, que falavam lá em línguas e tudo mais, arrepiava, na live arrepiava e tudo mais, era lindo. Só que elas falavam assim, olha, isso aqui é pra gente se manter de pé. Isso aqui é uma urgência, isso aqui é uma emergência. É a igreja da catacumba. É uma emergência. Porque quando acabar, e vai acabar, cada um vai voltar para a sua igreja. Exatamente. E foi lindo, assim, foi lindo. E aí, é o que você falou, por quê?
Na antiguidade, né, na igreja primitiva, e lá com a galera de Paulo e tudo mais, eles se conectavam por cartas, mas eles tinham o núcleo deles. Então, assim, só queria falar. Só queria confirmar isso que você falou, que eu concordo também com a humanização. Sim, exatamente. Né? E eu tenho amigos lá até hoje que eu nunca vi na minha vida no live, mas a gente se fala toda semana. Amiga, como é que você tá? Senhora, 50 e poucos anos, assim. Amiga, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô orando por você. Feliz aniversário, te amo. É muito lindo, assim, né? É assim, maneiro. Fala, Maria. Agora que o irmão Diego estava a colocar a informação, né, de que a igreja ela precisa estar presente mesmo corporalmente. Me veio à mente o casamento. Podemos comparar assim, né? O casamento, se as duas pessoas se distanciarem, o relacionamento acaba por esfriar e acaba. Podemos comparar assim, né? A igreja é a mesma coisa. Se nós não estivermos aqui presentes, unidos em corpo, acaba por haver um esfriamento e acaba se dispersando as pessoas, né? Perfeito, perfeita comparação, é exatamente isso. E as mídias sociais, elas passam a ideia de que você não precisa disso. Esse é a primeira sutileza. Então nós temos que nos fortalecer e entender que, sim, as redes sociais encurtam distâncias, encurtam, sem dúvida nenhuma. Não tem como tirar, a gente não tem como tirar isso, né? Ela encurta a distância. Eu moro lá 14 horas de voo da minha família. Eu falo com a minha família todos os dias, por causa das redes sociais. Se não tivesse redes sociais, eu não teria como falar com eles. Mas isso substitui eu ir para o Brasil e dar um abraço nos meus pais, ou meus pais virem para cá e dar um abraço em mim? Não substitui. Porque inventaram uma nova tecnologia que você veste uma roupa e você consegue sentir o abraço. Legal, maravilha. Agora eu não só falo com os meus pais, mas eu posso sentir os meus pais. Aí isso significa que eu nunca mais vou querer ver eles pessoalmente? Não significa. Não sente o cheiro da comida. Inventaram a tecnologia que eu sinto o cheiro da comida. Nunca mais. Não, olha só, nada substitui o relacionamento pessoal. Nada. Ninguém substitui isso. É porque Deus é pessoal. Porque Deus é pessoal. É onde eu ia chegar. Ah. Deus ele é pessoal. Deus ele nos criou com essa necessidade. Deus não dava. Olha só, Deus, o relacionamento entre pessoas, o relacionamento humano, ele é tão importante que Deus ele criou o homem assim, e ele não só criou o homem assim, ele ia conversar com o homem assim. Se isso não fosse importante, lá no Jardim do Éden, a gente tinha Adão e Deus do céu falaria com Adão. Como ele fala conosco hoje. E Adão do jardim falaria com Deus, como nós falamos com Deus hoje. Mas o relacionamento pessoal é tão importante e fundamental para a comunhão entre o homem e Deus, e por consequência entre os homens como igreja, que Deus descia do céu e ia passear pelo jardim para conversar com o homem. E aí fala assim, mas é porque Adão estava sozinho. Tá bom, Deus vai e faz Eva. E coloca a Eva com Adão. E Deus continuava descendo para falar com Adão. Deus só falava com Adão ou falava com Eva? Falava com todo mundo. Deus fala com todo mundo. Não, estou perguntando. É a pergunta bíblica. Não, sim. É a pergunta bíblica. No final da aula já recebi uma lista aqui. Tem 5 perguntas. Então, essa desumanização que as redes sociais trazem, elas não pregam, óbvio, mas que elas trazem é um perigo para a igreja. E nós, como cristãos, temos que estar atentos a isso. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. A pandemia nos mostra que as pessoas estão saindo da igreja. As pessoas estão se desviando? Sim e não. Não porque elas se consideram cristãs ainda. Sim, porque elas estão se desviando. Porque crente em casa não é crente. Por opção, você não vai conseguir ser crente em casa por opção. Funciona, como nós acabamos de ouvir o testemunho da Francine. Funciona durante 2 anos, maravilha. Mas acabou, já pode voltar, cada um volta para a sua igreja. Mas hoje tem pessoas que querem ser crente em casa. Mas será que a pessoa, nós não teríamos a capacidade de sentir essa falta? Como assim?
falando que, assim, eu entendo que a longo prazo a gente não conseguiria ficar tendo a igreja virtual. Mas chega um momento em que a gente mesmo sente a falta. Se você tiver sensibilidade do Espírito Santo, sim. Sim, né? Só que quando você coloca isso dentro no bolo junto com todas as outras coisas, as outras coisas acabam cauterizando esse seu sentimento. E aí chega um momento que para você é muito melhor você ficar em casa do que você ir para a igreja. Você é muito massa, não precisa... Exatamente. Não precisa deixar uma atenção ali. É muito mais confortável. Chega um ponto que você vai se acostumando e aquilo vai cauterizando. Aí é onde está o perigo. Entende? É quando as interações sociais, e isso é muito comum nos dias de hoje, em vários aspectos, é quando as interações sociais elas perdem o seu sentido e passam a ter um efeito contrário em você. Que é um exemplo que acontece comigo, pessoalmente, eu não gosto de falar no telefone. Eu tenho que resolver alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu fiz uma compra na internet e recebi um e-mail hoje de manhã de que aconteceu um problema. Aí eu queria falar com ele sobre o reembolso. Eu entrei no site para falar no chat. O chat está desativado porque, óbvio, é domingo, 8 horas da manhã. Ninguém está trabalhando. Pediram para mandar um e-mail ou para ligar amanhã. Eu não quero ligar. Eu falo pelo chat. Ontem eu recebi a conta de telefone. Veio uma cobrança a mais. Eu queria falar com eles. O chat está desabilitado, porque é sábado. Eu podia ligar, tá? O horário de atendimento. Não, liga, a gente está atendendo até. Hotline da China. O hotline, Falei, não, eu espero até segunda e resolvo pelo chat. Eu, Diego, testemunho meu. Eu não gosto de ligar, não gosto de falar no telefone. Eu quero digitar. Por quê? O que aconteceu? A interação social do telefonema, para mim, ela perdeu o sentido. Eu não quero ouvir a voz. Eu não preciso ouvir a voz. E aí, claro, quando você pega isso e coloca numa escala muito maior, ao ponto de você não querer abraçar o seu pastor e preferir, não, ele grava o culto, eu coloco lá. Eu gosto de acordar mais tarde, então eu assisto o culto 3 horas da tarde, pra mim tá bom. Quando isso passa a ser bom para você, não tem problema. Eu acho que o problema desses cultos, ou o que a gente pensa numa vida cristã online, porque uma vida cristã tem muito mais facetas do que... Você pode ouvir uma pregação, mas tem um momento que a gente está junto, e é ali que a gente conhece. Seu irmão pega mais manteiga que o outro, é o outro muito nunca traz mais do que uma nada. pregação. Aí a gente já conhece, o outro já dá o oi torto, aí o outro já falou, é ali que a gente vai conhecendo a turma. E é ali que a gente vai se corrigindo, é ali que causam os problemas. Não é uma coisa oração, cada um chega lá. Eu já participei de oração. É ali que causam os problemas, né? E é ali que se resolvem os problemas. Né, exatamente, aí começa, a gente vai. O meu é diferente, o pessoal não acaba de manhã cedo, era muito engraçado. O pessoal ligava na cama, orando, aí eu. Mas era muito interessante. Mas eu acho que aí não dá os conflitos, e é como um relacionamento. Se você não tem conflito, você não pode crescer. E se você não cresce, você não vai para um estágio mais adiante, né? Você fica ali, aí você ouve aquela pregação legal, se você não gostar, você pega outra, fica só escolhendo, não gostei, pega outra. Se eu só assisto o culto online e o pastor fala uma coisa que eu não concordo, eu paro de assistir ele. Ou você... Na igreja, eu chego meio e falo assim, não, você falou isso, eu não concordei, não entendi. Que nem acontece aqui na escola dominical, todo domingo. Eu falo uma coisa, a pessoa não concorda, ele levanta, eu discute e tal, e fica... Há 2 anos, a gente passou 2 anos fazendo escola dominical online, mais ou menos. Não teve uma pergunta sequer. Mas também eu vivi isso, outro dia eu fui fazer um Vaitabildo, que é né? E eu notei que eu estava fazendo Vaitabildo pela 2ª vez, porque eu fiz online na cozinha lá de casa. Eu desligo a câmera, desligo o som, que é o típico das minhas amigas, Kátia, desligo, e a gente começa a arrumar a cozinha, não sei o que lá, vê a cozinha, bota joga. Aí quando terminou, tudo bem, eu já sabia, muito obrigada, todo mundo joga. Aí eu nem me liguei. Aí outro dia eu me candidatei para o mesmo Vaitabildo. Aí quando o cara terminou, eu falei, cara, eu já fiz. Já estudei isso, já. E só me ficou uma frase, porque é outra coisa, diferente de você chegar aqui e estar exclusivo para a palavra de Deus. A igreja precisa disso. O biscoitinho e o lanche. A roupa está na máquina. Não é porque a igreja acha que você não tem comida em casa e coloca um biscoitinho para você não passar fome, não. Não é porque está sobrando biscoito e a gente pegou na rua. Não, é porque é importante. É importante acabar o culto e todo mundo ali,
Aí, mas é muito pequeno, tem 20 pessoas, fica pequeno. É importante. Seria legal ter um lugar maior? Seria. Mas é importante as 20 pessoas, porque você esbarra num, derruba um café, aí vai pegar o biscoito, acabou o biscoito. Chega no da bom dia, chega no da bom dia. Isso é importante. Isso é igreja. Isso é comunhão. Isso é conhecer um ao outro. Isso é ajudar um ao outro. Isso é importante. As redes sociais, elas passam a ideia de que isso não tem importância. Fala. Eu vou dar um exemplo do meu sogro. Ele, vou falar, ele odiava a igreja. Ele fala, igreja não é pra mim, não se depende de Deus, que não sei o que, não sei o que. Eu vim pra cá pela primeira vez com minha sogra. Aí ele falou assim, eu não vou entrar na igreja, eu vou sair, eu vou passear um pouquinho, quando terminar a igreja eu venho pra cá e buscar você pra ir embora pra casa. Falei, acabou. Aí ela veio, começou a passar. Aí ele falou, ó, terminou o culto, tem cafezinho, bora, entra. Quando ele entrou, quando ele saiu, quando foi todo mundo pra casa, ele falou, aqui eu senti a presença de Deus. Olha no café. Ele não assistiu a pregação, ele não ouviu o hino, ele não fez uma oração. No café. Isso é igreja. As redes sociais passam a ideia, a mensagem de que isso é a coisa menos importante que tem. De que isso não é fundamental. E aí, se você é um cristão, que você se deixa levar por esse discurso, você cada vez mais se distancia da igreja. Uma outra coisa que as redes sociais trazem, que nós temos, uma outra sutileza das redes sociais que nós temos que tomar cuidado, é o mundanismo dentro da igreja entrando através das redes sociais. Como assim, Diego, mundanismo? Bom, você pega uma rede social, e aí nós temos existe todo um algoritmo, existe todo um sistema computacional por trás de toda a rede social que decide o que vai ser exibido, o que vai ser mostrado, o que vai ser destacado. Se você está na rede social e você quer um destaque, você tem que se comportar de uma forma que favoreça esse destaque. Certo? Então você pega, por exemplo, o YouTube. Você tem vídeos lá que fala assim, saiba como ficar rico em 3 dias. Aí você fala, pô, eu quero ficar rico em 3 dias. Aí tu vai assistir o vídeo. Aí o cara fala, aí tu fala assim, tá, mas não vou ficar rico em 3 dias fazendo isso. Mas você assistiu o vídeo. Você assistiu o vídeo. Já contou uma visualização. É importante, é o que basta. Ou senão você tá no Instagram e aí você escolhe, tá rolando lá, e aí você viu um post de uma pessoa, sei lá, tomando banho de Nutella. Você fala assim, caramba, olha que ridículo, cara. O cara tá tomando banho de Nutella, mano. Toda a gente passando fome. Eu queria um comentário, o cara tá tomando banho de Nutella. Tá bom, mas você já viu. Já teve uma visualização. Onde eu quero chegar? As pessoas, elas fazem coisas na rede social não porque elas concordam, mas porque isso traz um retorno. Ela está somente atingindo um público. Ela está fazendo algo, não necessariamente que ela concorda, não necessariamente que ela acredita, não necessariamente que ela apoia, mas simplesmente porque isso traz um retorno, isso traz um benefício. E eles querem fazer, que façam. O problema é quando a igreja, o crente começa a fazer isso. O problema é quando o crente começa a ter esse comportamento para conseguir ganhar a atenção das pessoas. Para poder se sentir importante, para poder se sentir lembrado, para poder se sentir relevante. Aí é que está o perigo. Nós não precisamos querer ser relevantes para ninguém. Eu tenho que ser relevante para Deus. Eu tenho que ser relevante para Cristo. Nós temos que entender que nós não precisamos da atenção do próximo para ser felizes. Eu não preciso conquistar a atenção dos meus irmãos. Eu preciso conquistar a atenção de Deus. Eu preciso que Deus olhe para mim, chegue para o diabo e fale assim, tá vendo ali o meu servo Diego? É um homem temente a Deus, ele teme, ele segue, como ele fez com Jó. Isso tem que ser importante para nós. Mas nas redes sociais, a gente acaba adotando o comportamento de onde nós estamos, de querer ser relevante para as pessoas, de querer ter conteúdo relevante. E aí você fala assim, poxa, tem um fulano de tal coloca lá a mensagenzinha, a pregação dele, o pastor fulano de tal coloca a pregação e o cara tem 50 mil visualizações, e o cara tem 200 curtidas. Pô, o cara
Agredido pra caramba, só boto uma mensagem. Pô, vou colocar mensagem, vou parar de trabalhar e colocar mensagem também. Aí, tá, vou colocar mensagem. Eu coloco a mensagem sobre, sei lá, alguma doutrina da Bíblia. Aí eu vejo que não tem visualização. Doutrina não dá like. Então tem que mudar a mensagem. Aí eu mudo a minha pregação, eu mudo a minha mensagem para falar sobre alguma coisa que as pessoas vão consumir. Vai chegar um ponto que a minha pregação está totalmente corrompida. Eu não estou mais pregando a palavra de Deus. Jesus e os cachorros. Hã? Jesus e os cachorros. Eu não estou mais pregando a palavra de Deus. Eu estou falando sobre Deus para pessoas que querem ouvir algo sobre Deus, mas que não estão interessadas. Você vira um coach. Você vira um coach. Na semana passada eu mostrei para o presbítero Vinícius, pro diácono Vinícius, uma amiga da Fabiana estava frequentando uma igreja e tal, e aí eu peguei o nome da igreja, e aí eu fui olhar o credo da igreja. O credo da igreja não fala sobre o perdão dos pecados. Fala sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, o Espírito, novo nascimento, salvação, tudo, mas não fala de pecados. Aí eu tive a curiosidade e comecei a ver outras igrejas, procurar outras igrejas, essas igrejas mais novas, e a ler os credos dessas igrejas. Surpresa, de 0 pessoas, nenhuma dessas igrejas tem no seu credo perdão de pecados, o arrependimento de pecados. Nenhuma delas apresentam o homem pecador. Por quê? Porque alguém gosta de ser chamado de pecador? Alguém gosta de ser reconhecido como uma pessoa que faz alguma coisa ruim? Não satisfaz o ego. Não satisfaz o nosso... Eu não gosto de ser reconhecido porque digo que você fez porque cometeu um erro. Não, eu não cometo erros. Eu sou uma pessoa que só cometa acertos. E aí, se eu tenho uma igreja que fala que eu sou um pecador, que eu faço erro, que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que me consertar, que eu tenho que mudar, e tem outra igreja que fala, não, Deus me ama, não, Deus é bom, não, porque Deus me aceita como eu sou, não, que eu não preciso mudar. Eu vou para outra igreja, eu não vou para a igreja que fala que eu sou um pecador. Ou seja, a mensagem do Evangelho ela é completamente deturpada. Por quê? Porque estamos numa competição. Seja no mundo físico ou no mundo real, nós estamos numa competição. E se para eu ser bem sucedido, for ir bem sucedido nessa competição, eu tenho que mudar a mensagem, eu mudo a mensagem. E isso fica muito comum, fica muito claro e evidente nas redes sociais. A pessoa fala contra o racismo, mas a pessoa é racista. A pessoa fala sobre moral, mas a pessoa é imoral. A pessoa fala sobre corrupção, mas a pessoa é corrupta. Por que ela fala se ela é? Porque se ela falar que ela é, ela não tem atenção. Se ela falar que ela não é, ela tem atenção. Ninguém conhece ela no dia a dia, então não vai provar. E se provar, vai ser uma pessoa só. Aí você tem pessoas que descobrem os problemas dessas pessoas, aí vai para a rede social e aquela pessoa agora é cancelada, aquela pessoa é totalmente fora. E aí é outro assunto que a gente vai entrar mais na frente. Mas o mundanismo, ele entra na igreja através das redes sociais dessa forma, das pessoas quererem ser relevantes. Não busque ser relevante. Você vê um monte de crente, eu vejo muito crente postando coisas na rede social. Aí, a última que eu vi lá, uma fala do C.S., assim, tinha um texto atribuído a C.S. Lewis sobre política e religião. C.S. Lewis nunca falou essa frase. Como ninguém lê? Mas por que posta? Porque quer ser relevante. Ah, porque eu postei, porque eu ganhei um like e tal. Ah, porque não, você não quer evangelizar. Porque se você quisesse evangelizar, você postava sobre o perdão de pecados. Alguém aqui já viu um post de uma pessoa na igreja falando sobre perdão de pecados? Na rede social? Falando sobre o quê? Arrependimento de pecados. Essas igrejas, esses pastores, esses influenciadores digitais cristãos, vocês já viram o conteúdo dessas pessoas falando sobre arrependimento de pecados? Falando sobre, olha, você é um pecador, você tem que se arrepender. Céu e inferno? Não tem. Jesus te ama, tudo vai bem, que a vitória vai chegar. Mas para a vitória chegar, você tem que se consertar, meu amigo. Senão a vitória não vai chegar nunca. Mas não tem. Por quê? Porque não dá like, porque não dá post, porque não dá visualização, porque não dá dinheiro. Nós temos que nos blindar disso. Ah, você quer mostrar para o seu Instagram que você é cristão? Maravilha, legal, isso mesmo.
Ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, inclusive no Instagram. Mas você vai postar o quê? Que Jesus é bom? Bom, posta aí que Jesus é bom. Mas Jesus é bom para quem? Jesus é bom para quem é bom para ele. Jesus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Você tem que mostrar que Jesus é bom, sim, mas também tem que mostrar que o pecador não tem relacionamento com Deus. Então não caia nessa ideia de que nós vemos das pessoas no mundo mudando a mensagem para favorecer o público. Não mude a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é clara e ela tem que ser pregada do jeito que ela é. Porque senão, se você pega uma mensagem do Evangelho que não é o Evangelho real, você vai ter pessoas que vão seguir um Jesus que não é o Jesus real. E aí ou essas pessoas vão se decepcionar e vão se desviar e você perde aquelas pessoas, ou essas pessoas vão continuar seguindo um Jesus que não é real. E aí, eu alcancei 1000 vidas. Tá, e quantas dessas vão ser salvas? Quantas dessas vão ser arrebatadas quando Jesus voltar? Nenhuma. Então você não alcançou nenhuma vida. Então seu trabalho foi em vão. Alguém falou alguma coisa? Não? Fran, ó. Eu queria falar só, assim, eu concordo que a galera nas redes sociais, assim, fala muita coisa, tudo bonitinho e tudo mais, na maioria deles, mas eu não generalizaria tudo, assim, porque tem algumas pregações que nunca se pode generalizar. Porque, tipo assim, né, tem algumas pregações que falam realmente sobre perdão dos pecados, que são duras mesmo, assim, né? É lógico que a gente tem que pesar aquilo, né? Tipo assim, uma coisa que eu fazia bastante quando eu via, né, pregação online, hoje, graças a Deus, eu não preciso ouvir mais pregação online, porque é uma questão também de alimento, né? Onde você se alimenta e o que você está comendo, está te saciando, né? E é uma... eu perguntava, às vezes eu mandava, não sei se eu já mandei para vocês, mas eu mandava, sabe, pro pastor da igreja aqui, né, por exemplo, para onde vocês provavelmente já mandei também. Gente, isso tá certo? Isso aqui eu tô achando meio estranho, será que tá certo? Não foi isso que o pastor pregou semana passada sobre isso? Então, assim, a gente também tem que, a gente não pode ser fechadão, né? Tem que olhar, né, tipo, se quiser uma pregação, um louvor, mas sempre com aquela anteninha ligada, tipo, o que a Bíblia está dizendo sobre isso, né? Exatamente. É isso. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho só o Zap, né? Aí eu coloquei da última vez, Josué 1:9, né? Não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você anda. Mas eu coloquei em português e em alemão. Alguns viram e falaram assim, você está bem? Aí eu falei, por quê? Porque está muito... Vai na igreja, essas coisas de Deus. Eu falei, não, eu tô ótima. Ela falou assim, depois que você voltou do Brasil, você só posta isso. Você antes era, ela falava, eu era, sou e sempre serei. E ela ficou, eu espero que você esteja bem. Eu falei, estou ótima. A Jó tinha um problema. Mas a amizade com Deus é inimizade com o mundo, né? Mas porque o povo aqui alemão, eles são incrédulos através da Bíblia. Quando eu converso com muita gente, eles falam, eu não acredito em Deus, entendeu? E as minhas amizades são todas assim, entendeu? Se você está muito na sociedade, é assim mesmo. Então, eu trabalho na academia, eu estudei noutra cidade. Então, tenho uns amigos e eles são incrédulos, eles não acreditam em Deus. Então, quando eu boto isso, todo mundo fala, você está bem? Mas eu acho interessante isso, eu nunca parei para pensar, mas o problema é que quando você joga no YouTube, né, você é como num restaurante, né, você pede o menu, qual menu que você quer? Aí você pega, hoje o dinheiro tá meio, peraí, vou botar alguma coisa, como é que eu faço a minha vida prosperar, você vai dar certo, aí você vai sempre escolhendo aquilo que lhe convém. É diferente de você estar numa igreja, quando o pastor já tem uma linha, ele vai todo dia pregar a mesma coisa.
né? É diferente. É diferente você buscar o que você quer. É igual você, tipo assim, ter a oportunidade todo dia comer no restaurante, todo dia você vai comer batata frita, igual criança, vai comer batata frita, vai pedir hambúrguer, mas dificilmente você vai chegar na comida que precisa de precisa de uma coisa para comer vegetal, alguma coisa assim. Um outro problema que nós temos com a rede social que temos que tomar muito cuidado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus santo. E se nós servimos a um Deus santo, esse Deus santo requer que os seus servos sejam santos também. Não importa se você está na igreja, não importa se você está em casa, não importa se você está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Se você serve a um Deus santo, você tem que ser santo. Você não vai ser santo fazendo dancinha no TikTok. Isso não importa. O seu Senhor, você consegue imaginar? Tem um livro que eu queria comprar um livro para cada um de vocês. Esse é o espaço que faria Jesus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo dancinha no TikTok? Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo um post apoiando o candidato político? Não. Vocês conseguem imaginar Jesus Dando para política. Vocês conseguem imaginar Jesus? Vocês conseguem imaginar Jesus fazendo um vídeo, colocando uma manchete ultra polêmica para ganhar visualização? As redes sociais, às vezes eu fico constrangido porque você segue uns perfis e aí às vezes tu abre a rede social assim, já aconteceu comigo algumas vezes, e aí tipo eu tento fugir mais, o algoritmo tem erros. Você tá abrindo rede social, você abre o Instagram, aí tem um perfil lá que eu seguia, que era um perfil de carro, bilionários de carro e tal, e só tipo carrão, maneiro, os carros legal pra caramba. Aí tu abre aqui assim, quando eu abri, tinha um post desse perfil da uma mulher com um biquíni fio dental entrando numa Bugatti. Eu falei, tipo, cara, o meu primeiro pensamento foi, imagina se eu abro no Instagram do lado de alguém na igreja. Como que eu explico? Vai ficar famoso, vai ficar famoso. Imagina se eu tô na cama, que assim a Fabiana do meu lado, e aí quando eu abro assim o Instagram, vamos ver aqui no Instagram hoje, tem uma mulher de biquíni entrando numa Bugatti. A Fabiana não faz ideia que é uma Bugatti. Talvez quem gosta de carro olha e fala, caraca, Bugatti é maneira. Mas a Fabiana vai falar assim, por que você está olhando uma mulher de biquíni? Mas tá. Sozinha. Só o biquíni e a mulher. Mas eu não entendo que internet, mas quando a gente pensa numa coisa, a gente pensa na outra. Entende? Aí você vai lá e fala assim, eu vou fazer essa publicação, ou você... Mas é algoritmo. Então tem que ser vigilante, tem que ser prudente. Porque isso acontece. Isso sai do seu domínio. Quanto mais tempo você está exposto a esse tipo de coisa, a você está exposto numa rede social, mais sujeito você está com esse tipo de coisa. Eu assisto programas de entrevista no YouTube. Tem um canal que entrevista um monte de gente. Que entrevista também a atriz pornô, por exemplo. Entrevista todo mundo. Então eu entrevisto o economista, o político, o jogador de futebol, o ator e a atriz pornô. Aí você abre o YouTube e tá lá, a atriz pornô diz que isso, isso e isso. Aí já fica curioso. Aí já fica curioso. Será que ela disse mesmo? Será que é fake news? Aí começa, aí uma coisa puxa a outra. O buraco vai ficando cada vez mais fundo. Mas eu acho que o que a gente pode entender é que esse meio de internet, ou seja o que for, esse algoritmo é muito perigoso. Não importa como. Eu gosto muito de ver esporte, perder barriga. Eu gosto de fazer exercício, assim. Aí logo depois já vem o sanduíche, o bolo, o hambúrguer, a lasanha. É o inimigo. Alguém na família tem uma loja virtual, você choque. Eu sei que é meu perfil pra você me apoiar. No dia seguinte, a Amazon vai ser só isso. Vai ser só isso. Mas eu só queria ver o esporte. Aconteceu uma situação comigo que eu queria um adaptador de tomada. E aí, assim, foi tenso. Porque eu procurei no Google sobre plug. Plug não sei o quê. Porque em inglês adaptador de tomada é plug.
Quando eu abri a Amazon, tinha oferta de plug. Ah, não. Eu queria dar coisa de tomada. Eu abro a Amazon e a Amazon me recomenda plug anal. Qual é a relação? Como assim? Nós temos que tomar cuidado. Ah, Diego, então só, vou tirar tudo do meu telefone, porque nada disso, isso é tudo do inferno. É igual o rádio e a televisão de 40 anos atrás. Romanos, capítulo 6, versículos 13 e 14, diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo fala sobre não deixar o pecado nos dominar. Tem coisas que você precisa. Veja bem, mesmo no YouTube, onde nós postamos um vídeo da pregação e do ensino que atinge pessoas, que alimenta pessoas, ele vai mostrar um vídeo de uma entrevista de uma atriz pornô. A mesma Amazon que nós compramos as lâmpadas da igreja, nós compramos o adesivo da igreja, ela me indica produtos de sex shop. Se eu pesquisar, aparentemente, se eu pesquisar por favor. Todo algoritmo é falha. Todo algoritmo tem problema. Fala, Luiz. Eu vi uma reportagem que a gente se torna e é o que a gente vê e escuta, né? E a Bíblia fala também em relação a isso, né? Quando a gente passa muito tempo vendo uma informação somente aquela, a gente acaba se tornando aquilo. Exatamente. Mas tem aquele versículo também, né? Fugirei do diabo e ele, né? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. É tocar. Se você, o truque é, não abra. Se você abrir, aí é o pior. Não pode abrir. Eu falei que pode abrir. Não toque. Você tocar para isso no Brasil, que ele ligou para mim uma vez e tal, e ele falou assim: ah, porque. Pode entrar, irmão. Seja muito bem-vindo. Bom dia, parceiro. Ele falou pra mim que ele ligava e aí falava pra ele assim: ah, você usa o WhatsApp, que tem os grupos de oração e tal, não sei o que. Ele falou: tá bom. Aí pediu o filho dele botar o WhatsApp no telefone. Aí ele falou pra mim: mas eu tirei, irmão. Porque só, toda hora chegava uma mensagem de grupo. Toda hora chegava uma mensagem, toda hora alguém pedindo pra orar. E aí, se eu ficasse olhando no WhatsApp, eu não tinha tempo pra orar. E eu tirei e falei: não quero mais WhatsApp, porque senão eu não tô orando. É o que o William falou. Você é aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você faz. Se eu passo muito tempo olhando no WhatsApp, eu passo menos tempo orando. Se eu passo muito tempo no YouTube, eu passo menos tempo lendo a Bíblia. Se eu passo muito tempo no Instagram, eu passo menos tempo meditando na palavra de Deus. E de novo, eu não estou falando para você não, estou falando para mim. Estou falando para todos. Nós temos que tomar cuidado com isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Gente, o que isso tem a ver com rede social? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Rede social hoje é narcisismo. Por que eu queria muito ter o poder de hackear os aplicativos de rede social e incluir um questionário para você fosse fazer uma postagem. Que hoje você vai lá e posta, né? Mas escolhe a foto, você posta quando acabou de 20 minutos. Eu queria que tivesse um questionário na seguinte linha: abri o Instagram e vou postar uma foto. Por que você quer postar essa foto? Aí você responde. Sua rede social é menos utilizada. Para que você quer? Aí por quê? Para que você quer postar essa foto? Quem você quer que veja essa foto? Qual o seu objetivo em postar essa foto? E eu tenho certeza que se você se fizer essas 4 perguntas, sempre que você for postar alguma coisa em qualquer rede social, você não vai postar nada. É verdade. É verdade. Parece o copo próprio. Por que eu vou postar uma foto minha? As pessoas já me conhecem. Ah, porque eu tô com uma roupa legal. Tá, por que você quer mostrar a roupa legal que você está usando? Porque você está precisando de um ficar bonito hoje? Tá meio deprê, aí você vai postar. Aí é interessante que as pessoas curtem. Ah, lindo! Ah, gato! Ah, maravilhoso! Ah, sensacional!
caramba, tá gordo, né, cara? Aquela pochetinha dele do lado, tá feio pra caramba. O cara gordo quer usar roupa justa. Pô, tem uma vergonha na cara, 36 anos, pai de 2 filhos, vai usar uma roupa direita. Compra 2 números maiores. Mas eu ganhei o tá bonito. Então porque, pra quem, com que intuito? Se faz essas perguntas antes de postar, eu tenho certeza que vai diminuir. Ah, porque eu quero mostrar a minha família feliz. Mas pra que você quer mostrar a sua família feliz? Pra quem você quer mostrar a sua família feliz? Ah, eu quero mostrar minha família feliz pra minha família. Mas manda foto pra família. Não precisa botar foto no Instagram pra todo mundo ver a sua família feliz. Mas a gente posta porque a gente quer mostrar. Eu quero mostrar o lugar onde eu fui. Eu quero mostrar o lugar onde eu visitei. Eu quero mostrar a roupa que eu comprei. Eu quero mostrar quão feliz eu sou. Eu quero mostrar quanto eu amo minha esposa. Eu quero mostrar para as pessoas aquilo que acontece comigo. É um pensamento narcisista. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Há um tempo atrás a gente fez uma viagem e eu falei, se você for no Instagram, você vai ver que não tem pergunta, não tem foto minha, ou se tem, são pouquíssimas. Geralmente posto foto de paisagem e tal, lugares que eu acho bonito e tal. E aí a gente fez uma viagem e eu comecei a postar várias coisas, né? Postar lugares que eu fui e tal, não sei o quê. Aí eu postei a foto de um castelo. E aí até então, tipo assim, não vou postar foto minha porque não interessa postar foto minha. Não vou postar foto de ninguém porque, né, esse pensamento de tal e tal. Aí eu fui postar a foto de um castelo, aí passou acho que umas 2 semanas, a empresa que administra o castelo entrou em contato comigo e falou, gostei muito da sua foto, a gente queria usar uma campanha publicitária nossa. Eu falei, cara, sou uma fotógrafa dessa terra. Né? Haverá homens amantes de si mesmos. Pô, sou eu naquela hora. Tirei a foto. Avarentos, presunçosos, soberbos. Eu me achei o maior fotógrafo da face da terra, porque os caras vão usar a minha foto. E usaram a minha foto. E no momento que eu vi a foto e usaram a minha foto, Timóteo capítulo 3, versículo 2. Eu fui amante de mim mesmo, eu fui presunçoso, eu fui soberbo. Porque eu me achei um fotógrafo. Pede perdão. Aí, né? Você pede perdão. Aí. Mas às vezes a gente não tem que fazer isso. Pra quê? Pra você, tipo assim, pra você mesmo, assim, reconhecer você mesmo. Então, mas por que eu preciso me reconhecer? Não, mas pra você, ali, igual da foto do Schloss, não estou dizendo que eu tenho que ficar tirando foto toda hora de mim, eu também não gosto disso. Mas você foi lá e tirou foto do castelo. Aí a pessoa reconheceu o que você fez, que você não esperava por isso. Mas eu queria isso de propósito. Você fez isso de propósito. Então, você fez isso de propósito, eu vou te dizer que sim e não. Não intencionalmente, sim implicitamente. Jogou verde, ficou maduro e deu certo. É isso aí. Porque se eu tiro uma foto e eu posto, pô, olha que foto bonita, tipo, tirei a foto, pã. Aí uma pessoa dá um like, você fala, pô, galera, tá gostando da minha foto, né? Pô, legal. Aí ele fala assim, pô, vou ir lá você nas minhas viagens. Pô, que legal. Aí você bota lá, tipo, o modelo do telefone, você tirou a foto. Pô, cara, né? Mas uma coisa puxa a outra, entendeu? O que eu estou dizendo é assim, é que às vezes a gente precisa disso. Então, mas por que mas a gente precisa precisa? Ser muito. Mas por que eu preciso? Eu tô entendendo. Às vezes a gente precisa desse agrado pra gente se sentir bem. Mas não seria, aí entra no que eu falei no início. Será que o real problema não é que eu estou precisando alguém falar que eu sou bom para eu realmente acreditar que eu sou bom? Aí o problema é outro, entendeu? Por que eu preciso alguém reconhecer em mim o meu valor? Eu já tenho um valor. Para Deus, para quem me importa. Quem me enche é Jesus. Para quem importa, eu já tenho um valor. Eu não preciso alguém falar que eu estou bonito com a minha roupa. Eu tenho que me vestir se eu gostei. A minha blusa está amassada. Também hoje de manhã, né? Está amassada. Não, eu quero a blusa. E daí? Está amassada. Ah, mas a minha esposa é. E daí? Pensa o que você quiser. Eu gostei da blusa, essa blusa confortável. Pro dia de hoje eu achei que ela estava boa. Não me interessa. Entende? Mas a gente busca sempre, a gente tem um narcisismo dentro de nós, que a gente busca querer ser reconhecido. É importante para nós ser reconhecido. Parece com Lúcifer, né? Chegou onde eu queria chegar. Quem que tem esse comportamento? Claro, uma proporção completamente diferente. Mas é um pouquinho, né? Um pouquinho. Quem que tem esse comportamento na Bíblia? Satanás.
Por isso é preocupante. Entende? É importante, faz bem? Sim, faz. Psicologicamente tem toda a explicação do mundo. Mas precisa. Alguma coisa deve estar faltando para precisar. Entende? Deixa só o Felipe falar de novo primeiro do que você fala. Fala. Mas isso eu vejo isso que não é de agora. Eu acho que as redes sociais tornaram isso um expoente muito maior. Antigamente sempre quem é mais antigo vai saber, você ia pra igreja, aí tinha um irmãozinho com tênis da Nike, aí você tinha um tênis, sei lá, que chute, tipo, legal aquele tênis daquele irmão, tipo, você é um irmão, às vezes não é nem intenção, mas todo mundo se vestia de um jeito mais pra chamar atenção do que pra ir pra igreja adorar a Deus. Levanta a mão quem nunca teve a roupa de ficar em casa e a roupa de sair. Então. Mas eu acho que isso é tão perigoso, porque isso cria uma cadeia emocional, inclusive ficar escravo disso. Escravo lá que é escravo do ir pra igreja com a roupa bonita, porque senão o povo vai te falar, não vou no casamento se não tiver roupa nova, né? E antigamente mulheres eram mais afetadas. Preciso de um vestido, porque eu já fui com esse vestido no casamento anterior. Era assim mesmo. E eu preciso de um novo vestido. Hoje os homens são assim também. Qual o problema do vestido? A roupa é a roupa. Eu fui criado assim, não, essa roupa de ficar em casa, essa roupa de sair. Aí a roupa de sair tinha a roupa de ir no culto de manhã e a roupa de ir no culto à noite. Aí você fala assim, tá, porque de noite ele vai né, com uma camisa de, sei lá, um terno brilhoso e aí deve ser de noite. Não, era só a roupa de... O que é a roupa mais importante, a roupa mais bonita, a roupa mais cara é pro culto de noite. Se eu quiser usar ela para na feira, eu uso para na feira. A roupa é roupa. Mas a gente é criado, o mundo que nós vivemos nos leva a ter esse comportamento, isso no mundo digital, isso vai traduzido para o mundo digital. Fala, Sérgio. Ele falou. Ele falou? Tome cuidado com isso. Isso é narcisismo puro. E quem, de novo, a Kátia mandou super bem. Quem na Bíblia tem esse comportamento narcisista? Satanás. Entendem como é um perigo? Entendem como... Se eu perguntasse no início da aula falando assim, quem aqui é narcisista? Eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão. Se eu perguntar agora, quem aqui é narcisista? Ou tem um sentimento narcisista? Pelo menos uma pessoa vai levantar a mão. Pelo menos uma pessoa vai olhar e falar assim, eu posso não ser. Mas tem os meus momentos. Mas tem meus momentos. Todos nós temos os nossos momentos. E veja bem, por um lado, tudo bem você ter os momentos de fraqueza. Desde que ele seja seguido de Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Tudo bem você ter os momentos de fraqueza. Veja bem, a minha intenção não é que acabou a aula, entre os 5 minutos de tomar banho no banheiro para a gente começar o culto, você apague e delete suas contas de todas as redes sociais. Não faça isso, porque isso não vai resolver o problema. O objetivo é entender que nós estamos inseridos nesse contexto, entender como isso nos influencia de maneira errada e buscar nos adequar e ter um comportamento cristão no meio deste mundo. Porque se fosse assim, Jesus falaria, Senhor, Deus, Pai, tira eles do mundo. Mas Jesus não falou isso. Pelo contrário, ele falou, não te peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Então o objetivo é que a gente tenha uma compreensão de que, realmente, eu posso estar foto do castelo porque eu quero ser reconhecido como um fotógrafo. Talvez porque eu acho que não tenho qualidade suficiente e eu acho que eu tiro foto boa, então eu quero ser reconhecido. Rola uma presunção, rola uma soberba, rola um narcisismo. E aí eu oro a Deus e falo assim, Deus, por que eu tenho esse sentimento? O que está faltando? Será que eu não sou bom em nada mesmo? Fala comigo. E você pode ter certeza que eu posso ter certeza que Deus vai falar comigo e falar, não, Diego, olha só, você é bom em outras coisas, você não precisa disso. Você não precisa ter esse reconhecimento público. Para quê? E aí isso acaba sendo natural de você deixar essas coisas. E pode ser. E aí é o que a gente sempre fala. Um copo ele sempre tem que estar cheio de alguma coisa. Não existe copo vazio. Ele sempre vai te encher de alguma coisa. Ah, mas o copo está vazio. Não, ele está cheio de ar. Um copo sempre está cheio de alguma coisa. Se você se esvaziar desses sentimentos, você vai se encher de outra coisa. Você vai poder se encher da presença de Deus, você vai poder se encher da comunhão de Deus, você vai poder se encher do conhecimento da Bíblia, você vai se encher de outras coisas.
Então, de novo, a ideia da lição não é que você largue tudo isso, mas sim que você medite sobre esses pontos e faça uma autoanálise e veja, tá bom, o que eu posso mudar no meu comportamento? Como que eu posso ser mais cristão no sentido real da palavra, bíblico? Como que eu posso ser mais cristão utilizando as minhas redes sociais? Eu posso mandar uma mensagem de encorajamento, eu posso usar para ajudar um outro irmão, como na pandemia, você se ajuda e você, né, vamos fazer um culto aqui e tal. Eu posso ajudar, enfim. Tenho certeza que se você colocar esse desejo no seu coração e pedir a Deus direcionamento, Deus ele vai te apresentar várias formas de como nós podemos usar as mídias sociais para o bem do reino de Deus. Porque, assim, Daniel, Deus criou isso, Deus criou isso aqui, um dia ele falou que Deus criou a moto. Eu falei, não, meu filho, Deus não criou a moto. Mas tudo foi criado por Deus? Sim, meu filho, tudo, mas a moto, Deus não criou a moto, assim, ele criou, né, algumas coisas, ele deu inteligência a outros, né. Deus não criou as redes sociais, ele deu inteligência aos homens e os homens criaram as redes sociais. Mas isso não significa que ele abomina as redes sociais. Ele abomina o nosso comportamento como cristãos na rede social. Então você pode ter certeza que ela tem o seu benefício. É uma ferramenta. Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Se nós orarmos, pedirmos direção a Deus, Ele vai nos direcionar para o bem e não para o mal. Amém ou não amém?